Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o programa oficial do TCE Ceará, onde aqui a gente discute, Carol, na verdade a gente aprofunda, a gente discute e aprofunda, né, questões sobre o Tribunal de Contas, sobre as nossas fiscalizações, sobre as ações que estamos fazendo e hoje... Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E hoje estamos com uma convidada mais do que especial, porque vamos conversar sobre um assunto muito pertinente. Né? E eu acho que não teria outra pessoa para conversar sobre esse assunto, sobre linguagem simples. Desculpa, né? Sobre linguagem simples. Tá vendo? A linguagem tem que ser simples até para não enrolar quem está apresentando. Conselheira Soraya, muito obrigado mais uma vez pela sua visita aqui ao Conexão Cidadão e conversar com a gente sobre esse tema tão importante que é sobre linguagem simples. Seja bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Adoro conversar, adoro mostrar o que fazemos e adoro mostrar também os grandes desafios que a gente tem aí pela frente, né? E não são poucos, né, conselheira? Não, são sempre muito importantes. E, conselheira, para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre linguagem, esse conceito de linguagem simples, acessível, assim, o que poderia dizer sobre isso? Eu não vou usar nenhuma das conceituações que a gente encontra na legislação. Hoje nós temos legislações vastas, tanto internacionalmente como nacionalmente, a respeito de linguagem simples. E talvez o conceito que todas as pessoas possam gravar com muito mais facilidade é aquela decisão que todas as pessoas são capazes de entender. Então você tem um processo que foi julgado por um colegiado. O resultado desse julgamento, ele tem que ser um resultado confiável. Ele tem que ser um resultado claro. Ele tem que ser um resultado que as pessoas entendam o que foi que aconteceu com aquela conta, com a fiscalização, o que foi que levou aquele resultado de julgamento. E isso tudo tem que estar expresso de maneira clara, sucinta, objetiva, confiável, dentro da norma que dá respaldo àquele tipo de resultado. Então, veja, a linguagem simples, ela tem que se tornar simples para quem vai entender, e quem vai fazer tem que ter todo o cuidado de respeitar todos esses requisitos para que seja de amplo conhecimento. Na hora que a pessoa lê uma ementa ou um acórdão do tribunal, eles precisam entender qual foi o resultado, por exemplo, de uma inspeção na área de saúde de um município tal. Tem que entender como é qual foi o resultado daquela fiscalização. Se você simplesmente coloca na ementa, foi feita a avaliação, o resultado consta da instrução normativa número tal. Um bocado de nome latim. Isso não pode representar coisa nenhuma, porque na hora que você lê, você não sabe o que foi que aconteceu de fato. E segundo, esse nosso projeto que a gente está trabalhando, inclusive, com a Tricom e o IRB, todas as nossas decisões, elas precisam de monitoramento. E você só consegue monitorar aquilo que você entende. Se você mesmo não entendeu, como é que você vai, né, ter condições de monitorar alguma coisa? Não gera nem interesse, né, conselheira? Da pessoa ler, eu não vou entender nada. Pra que eu vou acompanhar? Exatamente, com muitos datavenhas, com muito, né? Você tem que dizer objetivamente. Outra coisa, usar a forma direta. Sujeito, verbo, predicado. É a forma mais linda de se escrever. Sobretudo quando se quer mostrar qual foi o resultado daquele trabalho. A conselheira tocou num ponto bem interessante que eu já estava engatilhando aqui a pergunta. Muita gente acha, né, Carol, a gente já até escutou isso pessoalmente, que acha que linguagem simples é infantilizar o texto, né, como tivesse, tem que falar como estivesse falando com uma criança, né, ou então brincar com muitas figurinhas dentro do que se quer se mostrar, passar, né, mas tá longe disso. A linguagem simples é como você falou, né? Tem toda uma ordem, ser direto para que a pessoa entenda uma informação clara. Isso. E vou dar um exemplo. Você tem
um secretário de saúde de um certo município que contratou médicos sem fazer o concurso público e ainda por cima, como contratou uma cooperativa, tá certo? O valor pago à cooperativa foi colocado em uma rubrica que não entra para a lei de responsabilidade fiscal, o seu limite. Então, como é que você vai dizer isso daí? De maneira direta. Fulano de tal não fez o concurso para suprir a carência de pessoal da Secretaria da Saúde do município tal, fez por inexigibilidade de licitação, contratando uma cooperativa, infringindo o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, fundamentei, e ainda por cima o valor de R$1.300.000 está na rubrica indevida. Ponto. Qualquer pessoa vai entender o que está dito aí. Mesmo que não seja um exímio conhecedor de lei, ele vai entender o que foi que aconteceu. E aí vem a história. Eu não usei só o palavreado que está, inclusive, escrito no processo. Agora, óbvio, isso vai e volta, não sei quantas vezes, fulano disse isso, Beltrano disse isso, mas o resultado tem que ser algo sucinto, você não pode criar muito. E por isso ele foi multado no artigo 62, inciso 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas no valor de R$6.500. Ponto. Então, a pessoa que lê essa emenda sabe, o tribunal que precisa monitorar suas ações vai saber que precisa verificar se essa multa foi paga ao Tesouro. Se o município cobrou, se for com recurso estadual, se o Estado cobrou, até porque esses recursos vão para os cofres públicos novamente. Então, é muito importante que isso aconteça. E mais, na hora que a sociedade começa a conhecer melhor e entender, ela mesma vai cobrar mais. O controle social, não é possível? Aí é na veia. Por quê? Porque ela tem possibilidade de entender o que está sendo dito. E quando eu digo confiabilidade, eu estou fundamentando na Constituição, eu estou fundamentando na lei, então é preciso ser confiável. Segundo, é preciso que siga o que o tribunal vem fazendo reiteradamente. Então é preciso que haja uma jurisprudência nesse sentido para dizer, olha, eu não vou por esse caminho, porque por esse caminho já houve problema no passado com outras pessoas. E a própria sociedade vai dizer, não faça isso, que isso não é a forma adequada de fazer. Então, é muito importante que se tenha a clareza para se confiar, para, inclusive, mostrar que o tribunal tem feito a sua parte e também a própria sociedade cobrar localmente. É muito importante que isso aconteça. E, conselheira, com relação a essa iniciativa sobre a aplicação da linguagem simples do Tribunal de Contas, que é uma parceria entre a Associação de Membros do Tribunal de Contas, a Tricom e o Instituto Rui Barbosa, né? E eu sou a coordenadora desse projeto nacionalmente, né? Então, hoje nós temos, trabalhando, até o final do ano, nós vamos examinar primeiro todos os processos de monitoramento. Porque, evidentemente, para que você faça o monitoramento de todos os julgados do tribunal, é preciso ter um sistema que não dá para fazer isso de forma manual, né? Então, é preciso acompanhar as recomendações que são feitas, as determinações, não é só multa não, porque tem determinação que é muito importante, né? Uma das determinações que pode sair, por exemplo, nesse caso de pessoal, nesse modelo hipotético que nós falamos, é, por exemplo, que o secretário encaminhe no prazo de 90 dias um plano de trabalho para fazer um concurso. Que seria uma mudança de conduta, Uma né? mudança de conduta. Mas para isso, mais uma vez, olha que coisa legal. Eu usei linguagem simples para isso, mas usei dizendo o quê? Determinar. Eu preciso dar um prazo. E preciso dizer o quê? E preciso mostrar um modelo. Está no anexo tal o plano de trabalho.
para poder o plano de trabalho vir conforme o modelo que o tribunal deu. Isso é o conceito básico de linguagem simples, aquilo que qualquer pessoa entenda naquele parágrafo, naquela informação. E o objetivo é muito claro, né? Você quer que a sua comunicação... Porque só há comunicação se o A, quando fala, o B consegue entender tudo aquilo que o A falou, né? Então, assim, nós estamos agora, nesse momento de verificar todos os sistemas. Então, nós temos 7 tribunais que estão apresentando os seus sistemas. De onde nós pegamos esses 7 tribunais? Foram aqueles tribunais que, no marco de medição, tiveram a melhor pontuação em sistemas de monitoramento. Começa com o TCU e tem vários outros tribunais. Então, eles estão fazendo a apresentação desses sistemas. Segundo, nós vamos ver se esses sistemas têm viabilidade de serem entregues e utilizados por outros tribunais. Que aí você olha a questão de linguagem, informática, né? Banco de dados e etc. Então, para ver a compatibilidade desses sistemas para ser divulgado para todo o Brasil. Terceiro, verificar as emendas. Nós não estamos, no nosso projeto, trabalhando a linguagem simples em todo o relatório e voto. Por quê? Porque tem outro grupo que já está trabalhando nisso. E aí, viu, Devetes, tem um negócio bem interessante, que o pessoal tem sempre essa ideia de... Não, é porque a gente vai tirar todas as palavras complicadas, mas também a gente vai ser mais humano. Não, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo. Uma linha reta, né? Você tem que mostrar por que sim ou por que não. E na hora que você trabalhar com uma excepcionalidade, a excepcionalidade tem que ser muito clara. E ela não pode ser uma excepcionalidade assim do tipo, eu vou relevar, sei lá, porque eu quero, ou porque é fulano, ou porque havia alguma... naquele momento o prefeito estava passando por questões financeiras difíceis. Não, você tem que levar em conta coisas bem objetivas. Eu posso até relevar. Por exemplo, Covid foi um caso excepcional, não foi? Então, se aconteceu alguma coisa nesse momento e na hora de você definir o julgamento, você pode muito bem, olha, eu vou excepcionalizar aqui em razão de uma pandemia que aconteceu e aí gerou dificuldade, por exemplo, de trazer documentos para o tribunal. Aí sim, você está dizendo que é grave, você está dizendo por que é grave e está dizendo por que você não está mudando. Então, confiabilidade. Conselheira, eu estava entrando, a gente vai entrar agora nas perguntas sobre os objetivos, sobre os resultados e benefícios. E, assim, o que eu verifiquei é que quando a gente pensa da aplicação da linguagem simples, sempre imagina na sociedade, o que é super importante. Mas eu também entendo que a aplicação desse conceito também pode ser uma importante ferramenta de gestão das próprias instituições. Tanto é verdade que o nosso está casado com o monitoramento. Só se faz um monitoramento bem feito se houver clareza nas decisões. Você não tem condição de monitorar aquilo que você não entende. E às vezes não é a sociedade que não entende, não. É o próprio tribunal que não entende o que foi decidido ali. Entendeu? É porque então é por isso importante ter padrão também? Nós vamos... Aí, a terceira coisa, depois do sistema de monitoramento, depois da gente... Aí nós vamos para examinar as emendas e acórdãos. Por quê? Porque é nessas 2 ou 3 folhinhas iniciais que tem que ficar com clareza solar o que foi decidido. Por que foi decidido? A quem que foi decidido? Qual foi o prazo dado? A penalidade a ser cumprida? Não há e não há porquê, né? Então, todas essas coisas têm que estar nessas 3 primeiras folhinhas. Então, a partir daí, nós vamos sair com alguns padrões que serão referendados por uma resolução da Tricom ou coisa desse tipo. E aí, é evidente, nós vamos até ter um seminário que será em Belo Horizonte, tá certo? Lá para final de outubro, onde nós vamos trabalhar e mostrar
para ver se sensibiliza os tribunais a utilizarem esse ferramental que a gente está trabalhando. Então, assim, ele não é uma ferramenta somente para as pessoas de fora, somente para o jurisdicionado, mas também muito importante para o próprio tribunal monitorar as suas ações. Até porque é uma questão de cascata, né? Melhora para o tribunal, melhora para o jurisdicionado, que melhora para a sociedade. E aí eu me coloco junto, né? Na hora que a gente está escrevendo, a gente tem que ter esse cuidado. Será que eu estou entendendo bem direitinho? Eu estou deixando muito claro? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, né? Por exemplo, na hora que eu saio com aquele comando, eu tenho que ler e entender se ela está completa, se ela está confiável, ou seja, fundamentada adequadamente, corretamente, porque talvez seja uma das coisas que a gente sente mais falta. E por incrível que pareça, nesse nosso levantamento, nós verificamos que tem alguns tribunais que sequer lavram os acordos. Ainda é mais difícil de monitorar, eu não sei como é que chega a essa decisão, as decisões, né? Mas, enfim, e aí é muito importante que isso aconteça de uma maneira bem clara, objetiva, confiável, né? E que dê tranquilidade também para o jurisdicionado, porque para ele obedecer a algum comando do tribunal, ele tem que entender o que é que ele precisa fazer, né? Então, isso vale para uma fiscalização, isso vale para um operacional, isso vale para uma série de coisas. Na hora que a gente sai, por exemplo, com uma operacional como a gente fez da Caatinga, né? Nós dissemos sair uma série de comandos e que esses comandos precisam ser monitorados. Será que já houve alteração da legislação estadual com relação ao bioma Caatinga? Então, o tribunal, na hora do monitoramento, vai olhar se essa legislação já saiu. Será que foi pedido, uma das solicitações é que na LDO de 2000... A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tivesse uma rubrica para que a gente conseguisse observar quais são os projetos que tratam sobre a questão do bioma Caatinga. Da proteção, né, ao bioma da Caatinga. Então, a gente vai examinar se na LDO apareceu. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa. Se não tiver clareza, o próprio tribunal se perde nesse monitoramento, né? E quem perde é a sociedade também. Infelizmente, conselheiro Soraya, vamos ter que terminar por aqui, né, Carol? Assim, a gente faz isso com o coração apertado, porque é uma discussão tão importante e a sua presença aqui vamos fazer isso assim, de peso, porque você deixa muito claro, assim como uma linguagem simples, né, de forma direta, clara, do que as coisas precisam ser, né? E por isso eu quero lhe agradecer em nome do Conexão Cidadã, sua presença e pelo seu tempo de estar aqui conosco e conversar com a gente sobre linguagem simples e como é importante ela não só para os tribunais de contas, mas para os jurisdicionados e principalmente para a nossa sociedade. E a gente tem que sensibilizar todo mundo, né? E a própria sociedade a querer também essa linguagem que seja de conhecimento amplo, todo mundo entenda, né? Esse é o objetivo. Conselheira, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Obrigada também. O Conexão Cidadão fica por aqui com essa conversa sobre linguagem simples, com a presença aqui da conselheira Soraya, falando da importância não só para o Tribunal de Contas, mas para você que nos assiste, você sociedade, né? Você cidadão, você jurisdicionado. Então, a gente se vê na semana que vem com mais temas, né, que permeiam os tribunais de contas. Espero você na semana que vem. Até o próximo Conexão Cidadão. Tchau, tchau.